Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou mais uma vez aqui nesse canal Feminina Gospel, para quem não me conhece, sou a Rose Gomes, trazendo uma palavra, algo que venha edificar a sua vida. Hoje eu quero falar com você que muitas vezes não consegue viver porque está preocupado com o outro. Às vezes o seu marido, seus filhos, alguém que você ama, e muitas vezes você está aí orando, pedindo por ele, essa pessoa não quer saber de Deus, mas mesmo assim você está aí preocupada, orando, falando com Deus para que Deus entre com salvação na vida dessa pessoa, e às vezes não consegue nem viver, não consegue dar andamento à sua vida porque você está preocupada com essa pessoa. A palavra diz que nós temos que amar o nosso próximo, mas nós temos que ter sabedoria também, tá? Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, dar andamento à nossa vida, porque estamos ligados a outra pessoa, preocupada com aquela pessoa que não quer saber de Deus. Então, o que você tem que fazer? Falar da palavra, quando possível, de uma forma simples e clara. Apenas ensinar o caminho, falar quem é Jesus, o que ele faz, como ele pode obter a salvação. Às vezes a pessoa não quer ouvir. Se a pessoa não quer ouvir, não fica ali em cima, né? Eu lembro que às vezes as pessoas ficavam falando de Deus para as pessoas, né? Com falta de sabedoria. Você precisa aceitar Jesus. Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Olha a maneira que você age, isso não agrada a Deus, você precisa mudar isso. Então isso, ao invés de trazer a pessoa para perto de Jesus, afasta ela. Então nós temos que ter sabedoria nisso também. Nós temos um exemplo muito claro, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Naquela situação, Jesus estava com os discípulos e Jesus fala para os discípulos irem comprar um alimento, né? E chegou ali perto, sentou naquele poço, ele sabia o horário que aquela mulher estaria chegando ali, e quando a mulher se aproxima, ele pede água para ela. E quando ele pede água, no momento certo, ele começa a falar do que ele tinha para ela. Se ela bebesse da água que Jesus iria lhe dar, ela nunca mais teria sede. E aquilo aguçou nela uma curiosidade. Como assim? Que água é essa? O senhor não tem nenhum balde, nada que possa pegar água do poço? E Jesus fala ali para ela de uma outra água, né? A água da vida. E ela se interessa pelas palavras. E Jesus ali fala também acerca da situação dela. Fala para ela, onde está o seu marido? E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela, disseste bem, tivesse 5 maridos, mas esse que está contigo hoje não é o seu marido. Então ali ela vê que além dele ter amor, paciência, graça, ele era profeta. E aquilo chamou a atenção daquela mulher. E com jeitinho, Jesus atingiu o coração dela. Então nós vemos aí que Jesus teve uma estratégia. Imagina ele chegando ali no poço com aqueles 12 discípulos, ia assustar aquela mulher, né? Talvez ela visse aquele monte de homem, ela ia embora. Então ele teve todo um cuidado, toda uma maneira de chegar. Então é isso que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós queremos que um ente querido nosso seja salvo e nós temos sabedoria. Nós queremos impor Jesus para ele, nós queremos impor a palavra. E outras vezes aquela pessoa não está dando ouvido, não quer saber de Jesus, está andando no erro e está sentindo bem daquela forma. Não quer a luz que você está querendo passar para ela. Então você precisa entender que não é a força, não é por violência que você vai conseguir fazer com que essa pessoa seja salva. Muitas vezes, ao invés de você impor e querer falar, deixe Deus trabalhar. Apenas ore por ela, entregue ela nas mãos do Senhor e com testemunho da sua vida, venha pregar Jesus para ela. Então, ao invés de ser essa pessoa chata, né, que fica ali impondo, falando, julgando, comece a viver a sua vida, coloque a sua vida no altar, busca Jesus, seja um testemunho vivo do que Jesus tem feito na sua vida. Ela mesma vai começar a olhar a sua vida e vai ter interesse em buscar esse Deus ao qual você serve. Nós temos um exemplo de Ruth. Ruth é nora de Noemi, e Noemi com certeza deu um bom testemunho do Deus ao qual ela servia, pois no momento ali que Noemi volta para a cidade, vai voltar para a cidade dela, ela está se despedindo das suas noras, e ela diz para elas, olha, fica aí na sua terra, você pode casar, pode dar continuidade à sua vida, e eu estou voltando para minha terra. E Ruth diz para ela, eu irei com você. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então, para ela querer o Deus de Noemi, é porque Noemi deu um bom testemunho desse Deus ao qual ela servia. Então, nós temos que entender isso. Muitas vezes queremos que o nosso ente querido, nosso marido, filho, uma irmã, pai, mãe, alguém da família, um amigo, uma amiga, aceite Jesus. Mas nós damos mau testemunho.
Ou então nós somos uma pessoa chata, ele olha assim e fala, Deus me livre, não quero ser crente não. Ai, ser crente é muito chato. Ai, porque não pode fazer isso, que você está no pecado, se você fizer desse jeito, você vai para o inferno, se você continuar desse jeito. Então, quer dizer, isso não faz a pessoa se aproximar de Deus. Simplesmente nós afastamos essa pessoa de Deus. E outra situação que tem, você às vezes, por querer que o seu ente querido aceite Jesus, você não consegue viver. Você fica ali preocupado com ele, eu quero que ele seja salvo. Nós queremos que todas as pessoas sejam salvas, né? Nós que servimos ao nosso Deus, queremos que todo mundo consiga entender qual é maravilhoso, qual é gratificante adorar, servir ao nosso Deus. E o melhor de tudo, ter salvação eterna. Mas, gente, nem sempre nós conseguiremos fazer isso. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então nós temos que ter sabedoria. Nós vamos falar da palavra do Senhor com sabedoria. Devemos dar testemunho de quem é o nosso Deus em nossas vidas. E não por impor Deus para as pessoas. Você observa Jesus ali, ele não impunha Deus para as pessoas. Ele fazia a obra, ele ensinava o caminho, ele abençoava, ele curava. E você vê ali os fariseus, né? Ali muitas vezes religiosos, atormentando a vida de Jesus. E Jesus não colocava ali as palavras, não. Não, o que ele fazia? Ele mesmo disse, há lugares que você vai, se a pessoa não quer ouvir a palavra, tire o pó da sua sandália e vai para outro lugar. Ou seja, a palavra de Deus não é uma coisa que você tem que obrigar. As pessoas têm que aceitar Jesus por amor. As pessoas têm que aceitar Jesus porque elas querem, entende? Não porque você está impondo, obrigando alguém. Então Jesus não fazia isso, ele não impunha não, ele não obrigava. Ele somente falava da palavra, ele fazia a cura, ele trazia a salvação para quem queria ouvir. Muitas vezes estavam num lugar e amontoava pessoas ali ao redor dele para ouvir a palavra. E assim Jesus fazia a obra. E lugares que ele foi que as pessoas não queriam, ele saiu daquele lugar e foi para outro. Entende? E outra coisa que você precisa entender, o próprio Jesus disse isso, que o profeta não tem honra na sua casa. Então, muitas vezes, nós não vamos ter honra no nosso lar, na nossa casa, no nosso ambiente, no nosso meio. As pessoas não dão valor a quem está ali trazendo a palavra. Muitas vezes vão se salvar por outra pessoa que vai trazer essa palavra. Mas o que você pode fazer? Apenas orar por ela e descansar o seu coração. Não ficar deixando de viver por causa daquela pessoa que não quer saber de Jesus. Você já ensinou, você já falou, você já esteve ali com aquela pessoa dando uma força, mostrando o caminho e ela não quer. Tira o pó da sua sandália e continua a caminhada. Vai falar de Deus, de Jesus para outra pessoa que quer ouvir. Descansa seu coração. Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa começa a não viver por causa da pessoa que não quer saber de Jesus. Você precisa dar andamento à sua vida. A salvação é individual. Busque a salvação para ti. Busque colocar a sua vida no altar. Busque se chegar a Deus. Busque ter a tua vida transformada na presença do Pai. E através do seu testemunho, pessoas serão alcançadas. Eu vou deixar mais uma mensagem que está aqui, ó. Samuel está nessa situação. Saul desobedeceu a Deus. Saul foi rejeitado por Deus. E ali Deus já havia falado com Samuel que iria colocar outra pessoa ali como rei em Israel. E olha só o que Deus fala para Samuel. Porque Samuel está ali com o coração oprimido, triste. Porque Saul foi rejeitado. Saul escolheu aquilo. Então, olha só, gente, como são as coisas, tá? Deus vê todas as coisas. Então, eu não tenho o poder de salvar ninguém, de transformar a vida de ninguém. Quem pode mudar e transformar é o Espírito Santo. O máximo que eu posso fazer é orar pela pessoa. Se a pessoa me der ouvido, falar da palavra para ela e entregar ela nas mãos do Senhor. E Deus vai fazer a obra através do bom Consolador Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então tá aqui, ó, 1 Samuel 16, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando terá pena de Saul, se eu, Deus, o rejeitei? Então é isso. Essa é a pergunta que eu faço para ti também. Até quando terá pena de fulano, de ciclano, se essa pessoa tem rejeitado a Deus, não quis, está dando ouvido ao que você está ensinando, não quer saber de Deus, até quando você terá pena dele? Então faça só a sua parte, ore, entregue nas mãos do Senhor e deixe que o Espírito Santo faça a obra. E cuide da sua vida, porque você precisa cuidar de ti. Está bem espiritualmente, se levantando na presença do Pai, vivendo as promessas que Ele tem para ti. Não deixe que essas coisas possam te impedir de receber a bênção do Senhor. Porque muitas vezes nós somos roubados
entende? Porque eu tenho um alvo a seguir, eu tenho um propósito de Deus na minha vida, eu tenho que estar dando andamento naquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu estou presa, parada em alguém que não quer saber de Deus, preocupada com essa pessoa, chorando, me lamentando, simplesmente vivendo em prol dela. E ela não quer saber de Deus, entende? Então, essa é a mensagem para você hoje. Eu não sei o que você tem passado, se você tem orado por alguém e essa pessoa está com o coração duro. Confie em Deus. Deus tem o poder de amolecer o coração, através do bom Consolador Espírito Santo. Então, só faça a sua parte. Ora, entrega nas mãos do Senhor e continua a sua vida na presença do Pai, pois Ele tem para ti o melhor. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.